informação, de extração de texto. Vocês estão fazendo a questão das eleições de cobaia, os políticos de cobaia, mas isso aí pode ser muito interessante na questão comercial para marcas, como você próprio falou, não é? Corretamente. Para lojas, enfim, para grandes... Personalidades. Né? Monitorar. Uhum. Exatamente. E tem uma coisa, Mário, que... Vocês patentearam isso aí já? Tá em andamento já, patente. Tem uma coisa que a gente se preocupa muito, acho que os ouvintes da CBN devem até estar preocupados com a privacidade deles, né? Uhum. Porque a gente tá lá monitorando o que todo mundo tá falando, mas, assim, o eleitorando, ele respeita as configurações de privacidade das redes sociais. Então, se um usuário, ele marca que não quer que seja público o que ele está escrevendo, o eleitorando não vai monitorar aquilo. Então, a gente respeita a privacidade dos usuários. E assim, a gente enxerga que a gente não está invadindo a privacidade. Na verdade, a gente está dando voz ao que o pessoal está falando. Se muita gente está reclamando sobre educação, o eleitorando permite que o candidato ele saiba que o pessoal está reclamando sobre educação. E a partir daí ele possa direcionar não só a campanha, mas como o plano de governo dele para aquilo ali, né? Uhum. Aí vai que Mário Neto quer saber se estão falando bem ou mal dele, né? Aí faz aquele procedimento. Exato. E vocês monitoram essa questão? Quem está falando mal, o que é que está falando? Quem mais fala mal, quem mais fala bem. Uma outra funcionalidade interessante também é os links de internet. Uhum. A gente monitora quais são os links de internet que são postados nos tweets. Então, Mário Neto tem como saber quais são os endereços da internet que são mais comentados junto aos tweets sobre ele. Uhum. Então, se, por exemplo, estão comentando muito sobre aquela matéria que saiu no site lá do JC sobre Mário Neto, então ele vai saber, 300 pessoas postaram o endereço da matéria sobre mim hoje. Uhum. E também classificação né, positiva ou negativa, né? Você também pode avaliar se você está falando bem ou mal daquela notícia, né? Também que é importante. E isso tem algum custo? Para quem solicita? Tem um custo. O Eleitorando, ele hoje é um produto pago, né? Não é aberto. Ele só é gratuito para o monitoramento dos presidenciáveis através do site. Mas os interessados podem entrar em contato conosco, né? Através do e-mail contato@eleitorando.com.br e a gente pode enviar mais detalhes. Não só das funcionalidades, mas do custo também. E esse acompanhamento é feito diariamente e há algum relatório ao final do dia? Como é que funciona essa questão? O acompanhamento ele acontece em tempo real, Mário. Então, no momento em que o usuário acessar o sistema, ele pode ter o acompanhamento da última hora, das últimas 2 horas do último dia. Ele pode, inclusive, acompanhar em tempo real. No caso do debate, por exemplo, uma funcionalidade muito interessante, porque o candidato pode acompanhar em tempo real os tweets que estão sendo tweetados sobre ele, e através da nuvem de palavras ele pode ver quais são as palavras que são mais ditas nesses tweets que estão acontecendo em tempo real. Então ele pode saber, por exemplo, que os usuários do Twitter estão falando muito sobre educação, e a partir daquilo ali já passar a abordar o tema de educação. Uhum. O Tiago Tenório está parabenizando pela entrevista, dizendo que eu falei que seria um bom sistema, mas ele ainda está em desenvolvimento, segundo o Tiago. Bom, Isso, o lançamento é na próxima segunda-feira. O lançamento vai ser na segunda-feira oficial, né? Exatamente. Outro ponto importante que a gente falou tanto do Twitter, né? Mas a gente também fala do YouTube, né? O YouTube também é outra mídia social muito importante também, né? Hoje em dia os candidatos estão postando muitos vídeos no YouTube, não só os candidatos, como os eleitores também, né? Então a gente também está monitorando, né? Os vídeos do YouTube, então aparecer algum vídeo específico sobre um determinado tema que o candidato esteja interessado, nosso sistema vai ficar sugerindo esses vídeos e o usuário pode acompanhar. Então vai ter informações como quantidade de visualizações por dia, né? Que são informações úteis que às vezes o usuário quer saber se aquele vídeo foi muito bem ou foi mal comentado. Então também a nossa ferramenta também está monitorando os vídeos do YouTube. É interessante, eu me lembrei agora daquela questão, daquele caso que aconteceu, você falou no YouTube, daqueles adolescentes que fizeram uma aposta e, enfim, entraram no YouTube, não foi YouTube? Foi no Twitter. Twitter. Tweetcan, foi, no Tweetcan. Bom, enfim, fizeram algumas preliminares, aí deu uma confusão danada, porque eles eram menores de idade, enfim. Vai que os pais querem monitorar o que é que os filhos estão fazendo na internet. Eles podem fazer isso através do eleitorando? Por exemplo, eu quero saber se o meu filho, minha filha adolescente está fazendo esse tipo de aposta, está tweetando dessa forma, enfim. Há como ele ter essa resposta?
O Eleitorando, ele funciona através de termos-chave, né? Você cadastra aquelas palavras que você quer monitorar nas redes sociais. Se um pai quiser cadastrar a palavra do filho dele, assim, vai sair tudo que vier na rede social com o nome do filho dele vai aparecer para ele, né? Independente se é o filho dele que está tweetando aquilo ou se estão tweetando com o nome do filho dele, mas ele tem condições de monitorar qualquer inclusive vídeos também, informação que seja veiculada com aquela palavra. Desde que o vídeo esteja mencionando o nome dele, ele já está começando a aparecer lá. Então já tem lá, você já consegue ver, por exemplo, vídeo que se ele postou um determinado vídeo e ele bota lá o nome dele lá, a gente já consegue extrair. Agora, vocês têm noção da dimensão que isso pode tomar daqui a algum tempo? Vocês conseguem se manter no controle disso aí? Não, a quantidade de... a gente tem... O volume de informação que hoje as mídias sociais estão gerando é impressionante. A gente tem visto, quando a gente começou a fazer esses testes aí agora, de debate e tudo mais, a gente viu que realmente a coisa é volumosa e tende a crescer, né? Hoje em dia os usuários estão usando cada vez mais as mídias sociais, Twitter, YouTube, para poder postar sua opinião, postar o que acha. Então, a gente vem investindo nessa ferramenta exatamente para tentar ajudar, né, aos usuários, empresários e todos aqueles que estejam interessados em saber não somente o que estão falando, mas também como mensurar aquilo, né, de uma forma positiva ou negativa. Então, a gente tem investido muito nessa ferramenta para tentar ajudar, né, tanto os usuários como empresas para tentar. Uma curiosidade interessante, Mário, durante o desenvolvimento do Eleitorando foi a questão de servidores que são necessários para poder manter a ferramenta. Como você está analisando o Twitter, por exemplo, em tempo real e o YouTube, você não tem ideia do volume de informação que é veiculado ali. E para poder tem uma máquina muito... para poder fazer essas análises que a gente faz, a gente tem que copiar todos os tweets e todos os vídeos do YouTube do nosso banco de dados. Então isso gera um volume de informação enorme. A gente tentou hospedar aqui no Brasil a nossa aplicação, mas a gente não conseguiu infraestrutura necessária para isso. Não existe infraestrutura no Brasil para isso? A gente não conseguiu, porque a gente trabalha com uma série de tecnologias que são assim, de ponta mesmo, né? Então, no Brasil a gente tem pouco suporte, a gente teve que hospedar nos Estados Unidos, nos servidores dos próprios desenvolvedores da tecnologia. Tem acho que uns 5, 6 servidores agora só nessa fase de desenvolvimento para poder suportar a aplicação, porque é muita informação mesmo. Claro. A gente já chegou a fazer um monitoramento de 1 hora de um presidenciável e ter 1,5 GB de informação em 1 hora de um único presidenciável. Imagina com muita gente fazendo a mesma coisa, né? Isso em um dia normal, né? Não foi nem um dia de debate, antes das eleições, a campanha não tinha nem começado ainda. Então é um volume muito grande de informações. Você não imagina, quando a gente parou para desenvolver, a gente sabia que ia ser muita coisa, mas realmente quando o negócio começou a funcionar, a gente viu que é absurdamente grande o volume de informações. Bom, na segunda-feira, a partir de que momento as pessoas já vão poder acessar? A partir da meia-noite já. 0 hora da segunda-feira? 0 hora da segunda-feira já vai estar disponível. E a expectativa de vocês? Qual é? A gente acredita que vai ser uma boa... a ferramenta tende a atingir principalmente nosso primeiro público agora, né, que é o Eleitorando, os candidatos e as agências, né, e até os próprios repórteres que também podem usar dessas informações, né, desses relatórios para poder fomentar, né, uma os marqueteiros, os assessores. Exatamente. E como o Will comentou, essa fase, né, de eleição até outubro, né, a gente está focando na eleição, mas após outubro a gente já está pretendendo estender a ferramenta para monitorar não somente eleitores e candidatos, mas também marcas e personalidades, etc. Então a gente está querendo... Vamos repetir o endereço? É o www.eleitorando.com.br. Ok. E a partir de 0 horas segunda-feira as pessoas já podem... E hoje já podem ver alguma coisa experimental, né? Quem tiver interesse em saber mais detalhes sobre o desenvolvimento da aplicação pode acessar também o nosso blog, que está no eleitorando.com.br/blog. Lá a gente tem detalhes do desenvolvimento da ferramenta, uma série de screenshots da aplicação. Tem algumas análises também que a gente colocou lá já de alguns debates que a gente já foi analisando, então a gente já está gerando alguns relatórios para que a pessoa possa ter uma ideia de como mais ou menos se a ferramenta vai atender o que ela quer. Ok, a gente está chegando ao final, mas eu queria deixar esses momentos para as considerações de vocês. Bem, queria agradecer a oportunidade, né, de comentar aqui sobre o Eleitorando e dizer assim, para os candidatos essa pode ser uma ferramenta muito importante para poder eles saberem o que os eleitores deles estão falando sobre eles. E para os eleitores, a gente considera o Eleitorando um amplificador da voz deles, entendeu? Então, pessoal, tweetem sobre os assuntos de interesse de vocês, cobrem seus candidatos, porque com o Eleitorando eles vão estar ouvindo isso aí. Ok. Marcel?
Pois é, Mário, muito obrigado aí a oportunidade, o convite. Então, complementando as palavras de Yuri, a gente acredita que essa ferramenta sim possa ser um amplificador, e também acho outro ponto importante é que a gente tem, eu sou um pesquisador, né, da Universidade Federal, a gente fez associação na academia e mercado, então é importante, né? Então eu tive uma ideia de um analisador e a gente conseguiu colocar isso em prática numa ferramenta que seja útil à população. Então essa união é muito importante, né? Então a gente vê que isso está dando certo. Eu acredito que o futuro vai ser ainda muito mais promissor. Conversamos hoje em nossos estúdios com os pesquisadores de novas tecnologias da informação, Yuri Notaro e Marcel Caracciolo, idealizadores do Eleitorando, www.eleitorando.com.br.